Eu estava há muito tempo querendo trazer esse assunto aqui, cara. Um tema incrível, ansiedade. E eu acho que é muito importante para você que é corretor, meu público em geral, né, gestores de tráfego, quem trabalha com venda, a galera que me segue, até a começar por mim também, tem muito interesse de saber sobre isso. Estou com o Thiago, meu amigão aqui, estou com o Thales. Zé. Obrigado, meu irmão, pelo convite. E eu, cara, eu já quero adiantar que eu quero convidar vocês, eu quero, assim, aproveitar esse momento para falar que nosso novo treinamento, a gente vai ter aí uma nova turma e eu já estou pensando nesse módulo de ansiedade. Na verdade, eu quero ser seu paciente, cara. Não vou embolar, não. Eu quero ser seu paciente, antes de tudo. E, cara, assim, a gente já conversou um pouco aqui e eu me amarrei no que você falou, assim, no livro que você já sugeriu, já vou comprar. E eu acho que esse assunto aqui a gente poderia, assim, trazer para o corretor, mais uma vez, como eu sempre falo, para o vendedor, quem trabalha com venda. Eu lembro daquele filme do Lobo de Wall Street, né, com o Leonardo DiCaprio, e o fuzuê que era na cabeça daquele cara, o cara tomava remédio, batia no peito para fazer aquele negócio. Cara, aquele era bizarro, assim, né? E me assustou na relação com a venda. Mas eu vejo que no dia a dia tem muita gente que está doente, muita gente que está sofrendo de ansiedade, né? O mal do século, né? Que a galera fala. E isso impacta diretamente no relacionamento, no atendimento, em tudo, né, cara? vai impactar na venda, né? Então, acredito que isso não é um tema que eu estou saindo da minha área. Justamente estou te chamando justamente para isso, porque eu quero saber o que você tem para acrescentar para a gente, para mim, primeiramente, para que a gente fique livre disso aí. Cara, assim, para mim, primeiro é um privilégio estar aqui, né? Uma honra ser convidado por você aqui para participar desse bate-bola aqui. E eu espero poder contribuir. Você pode mandar pergunta aí, o que eu souber aqui, e responder e contribuir com as pessoas que estão nos assistindo, vai ser um prazer. Não, a pergunta é bem simples, assim, como me livrar da ansiedade? Morrendo. Acabou o programa. Microcast, beleza. Não, tipo, a gente precisa fazer uma distinção, né? A ansiedade, ela é uma emoção humana natural. Então, todos nós temos ansiedade e vamos ter até o caixão, né? A própria ideia da morte traz essa ansiedade. Então, como a gente não olha pro meu olho, não, que eu vou começar a chorar, cara. Como todo ser humano cultiva, né, um certo mistério diante da morte. Então, tipo assim, a gente, por mais que você seja um sujeito de fé, né, e que você acredite em uma experiência que no final seus olhos vão fechar e não vai ficar tudo preto, né, vai existir algo para além disso. Mas a verdade é que a fé é uma crença em algo que você ainda não tocou de fato. Então, ninguém voltou ainda de lá para dizer assim, ó, é isso aqui, e lhe mostrar de uma forma palpável. Então, sim, a gente sempre, como homem, vai cultivar, apesar da fé, vai cultivar essa instabilidade diante da morte, entendeu? Por isso que eu falei que só acaba com a ansiedade depois que você morre, né? Porque você vai ter isso dentro do seu peito até o fim da sua vida. Agora, existem níveis de ansiedade que são patológicos. Então, existe uma ansiedade que, inclusive, te ajuda. Por exemplo, a gente está aqui trocando essa ideia. Você se preparou para estar aqui trocando essa ideia comigo, eu me preparei para estar aqui falando sobre isso para você, e essa preparação é fruto de uma certa ansiedade. Sim. Né? A ansiedade da preparação, a ansiedade de cumprir um propósito que você quer com esse material, de cumprir um dever através da distribuição desse tema. Então, é a ansiedade dando atenção para a gente melhorar na nossa performance. Tá falando, é igual colesterol, então. Tem ansiedade boa e ansiedade exatamente, ruim, né? Pegou a ideia. Exatamente. Pô, imagina, o cara vai se formar. O que é que faz ele se preparar tão bem para apresentar aquele TCC no final da conclusão do curso? Mas eu tenho uma ligeira impressão que a gente só tem o ruim. Então, me fala rapidamente, assim, que o nosso tempo é curto, né? Porque eu queria ficar ouvindo você aqui o dia todo. Mas vamos uma coisa que eu tenho muito interesse de saber. Índices indicativos de uma ansiedade ruim, que vai atrapalhar na tua venda, que vai atrapalhar na sua performance. A ansiedade patológica ela é definida em que sentido? Quando ela começa a prejudicar em vez de ajudar. Era isso que eu estava querendo chegar, né? Tipo, existe uma ansiedade que te ajuda. Por exemplo, o vendedor, ele tem uma certa ansiedade de vender o imóvel, de vender qualquer coisa que ele venda. E ele se prepara tecnicamente para isso. Ele estuda o imóvel, ele estuda o mercado, ele faz curso de capacitação técnica de venda, de comunicação, de atendimento, porque ele está movido por ansiedade de eu preciso vender aquilo. Sim. E vender bem. Para vender eu vou ter que ter toda essa qualificação, né? Essa ansiedade é boa. Mas a partir do momento que ele começa a sentir alguns sintomas, inclusive físicos, que atrapalham ele nesse objetivo, então ele não consegue raciocinar, ele não consegue parar para
para estudar sobre determinado tema, ele não consegue, de repente, olhar no olho do cliente e conversar com o cliente de forma segura. Essa é uma ansiedade que já está levando para o nível patológico, que vai começando a prejudicar a performance dele diária. Não só na venda, mas em todos os aspectos da vida. E ela pode chegar num nível tão intenso em se transformar em uma questão somática realmente, onde tem sintomas físicos evidentes, taquicardia, falta de ar, suadeira, tremedeira, tendência à fuga. A pessoa está aqui diante, está com um medo tão grande, com uma ansiedade tão grande que ela vai se levantar e vai correr, não vai conseguir falar. Né? Até agora eu já marquei o X em todos. A mesma síndrome do pânico, Tiagão? A síndrome do pânico é uma complicação da ansiedade transtornada. Né? Então, se a pessoa tem um nível de ansiedade intenso, ela vai entrando no nível patológico. Esse nível patológico ela vai começando a associar determinados ambientes. Por exemplo, se eu passar mal aqui falando com você, o meu cérebro vai aprender essa experiência. Né? Assim como ele aprende tudo. Uhum. E a partir do momento que eu me colocar em um cenário parecido com esse, o cérebro vai disparar o mesmo mecanismo intenso de medo. E é capaz agora de eu deixar de frequentar ambientes com esse mesmo formato para evitar esse disparo, que é o que a gente chama de gatilho. Sim, então, sim. Esse tipo de ambiente vai se tornar um gatilho para mim. Toda vez que eu estiver perto ou próximo de uma situação como essa, eu vou ser tomado por um pânico que muitas vezes a pessoa não conscientiza isso, ela vai dizer que é do nada. Uhum. Eu estava chegando no auditório e do nada eu fui tomado por um pânico, eu tive que bater no hospital. Não, mas é porque ela tinha criado um gatilho anterior. Sim, já tem um histórico, né? Já tem um histórico. Então, o cérebro ele vai acumulando algumas experiências, o nível de estresse se torna alto demais e explode no mecanismo do próprio corpo. Ele começa a disparar isso sempre. Eu não sei quem está em casa é assim, mas você começa a falar dos sintomas ali, até o que eu não tenho começa a sentir agora. É impressionante. Isso é uma característica de uma mente ansiosa. A mente ansiosa ela é caótica. Uhum. Então ela experimenta os fatores internos e externos e ela somatiza aquilo, né? Ela coloca aquilo no nível, é o efeito lupa que eu sempre falo. Sim. Né? Uma mente saudável, ela vai passar por esse tipo de estresse e nem vai conscientizar muitas vezes esse estresse. Uma mente ansiosa, ela coloca uma lupa. Sim. Então imagina que você subiu uma escada. Normalmente o seu coração vai acelerar. Uma mente que não é ansiosa nem vai perceber essa taquicardia. A mente ansiosa, ela não só percebe, mas ela aumenta. Ela fala, caramba, tô tendo um infarto. E aí ele explode o sintoma. Entendeu? Aí deixa de subir escada. É exatamente isso que entra na síndrome do pânico. A síndrome do pânico são associações de níveis intensos de ansiedade. Então, ela associa ao andar de ônibus, associa a uma experiência de exposição em público, associa a um medo que ele teve específico, de aranha, de barata, e aí vai se desdobrando em vários transtornos de ansiedade. E isso é engraçado que eu estou lendo um livro do Jordan Peterson, eu acho, ele fala exatamente sobre isso. Dependendo da pessoa, uma pessoa tem uma crise amorosa, ela supera isso em uma semana, a outra se mata. Tipo assim, o mesmo evento. Exato. Né? O mesmo evento. Então, para você ver como não é o evento, é o que acontece dentro. Né? Toda o que aquilo significou para a pessoa. Por isso que todo processo terapêutico parte de uma suposição, de uma ressignificação. Sim. Né? Tudo teve um início, né, Tiagão? Nem que esse início seja biológico, né? Mas tudo teve um início. Como assim? Não entendi muito bem. Porque existem marcadores também hereditários. Então, imagina, se você tem fatores históricos para a ansiedade, ou seja, se você vem de uma linha de pessoas já mais agitadas, você tem tendência a ter uma agitação maior na sua personalidade. Isso não determina, mas é uma tendência. Porque acima você está falando isso sou eu, né? Parece até que... acima das determinações biológicas, né? Porque muita gente até é legal falar isso. Muita gente fala assim: não, eu sou ansioso porque a minha família é ansiosa, então meu pai é ansioso, minha mãe é ansiosa, meu avô é ansioso, eu tenho um histórico disso na família. Tá, beleza, isso é um marcador. Mas você tem uma coisa dentro de você que está acima desses marcadores, que é a sua liberdade. Entendeu? Liberdade, inclusive, para buscar ajuda. Né? Tá certo. E controlar isso. Porque como o Tiagão já falou muitas vezes, cara, galera, ansiedade tem cura, tá? Ansiedade em níveis patológicos. Transtorno de ansiedade tem cura. Tem cura. Você se considera uma pessoa ansiosa? Sim, na verdade, todo esse meu histórico com ansiedade, hoje eu sou acadêmico, especialista em ansiedade, mas no começo não. No começo começou por sofrer com ansiedade. Sim. Né? Em 2006, assim, para ser mais preciso, eu fui diagnosticado com ansiedade generalizada e transtorno de pânico. É mesmo? Né? E começou, entre aspas, do nada. Hoje eu reconheço o que é que estava acontecendo e que disparou a minha ansiedade naquela época. Sim. Né? Mas lá eu não sabia. Lá, se você fosse me fazer essa pergunta, eu ia falar assim: Zé, começou do nada. Eu estava em casa assistindo televisão domingo, ou seja, teoricamente, de boa, relaxado, entendeu? Eu estava deitado e simplesmente eu comecei a perceber meu coração batendo no sofá que eu estava deitado. E eu comecei a perceber, comecei a me acomodar aqui no sofá. Daqui a pouco aquilo começou a ficar mais rápido, mais forte. Eu comecei a sentir dormência no braço. Eu falei, tô tendo infarto. E foi do nada. Né? Do nada. Lá eu me desesperei.
Na época eu não era casado, morava ainda com meu pai e minha mãe, me correram levado para emergência cardiológica. Fui lá, fiz todos os exames, não deu nada, né? Como sempre não dá para esse tipo de coisa. O médico chegou para mim e falou, você não tem nada. Aí que eu piorei. Era o que eu pensei, cara. Eu não queria te cortar, mas tá dor, meu braço tá ficando um pouco doente. Começa a falar algumas coisas boas aí, porque senão eu falei, cara, tipo... Começa a ficar com medo, né? Mas é isso. E, tipo assim, o transtorno de ansiedade, ele tem cura. Cura é restabelecimento da saúde. Então, existem práticas terapêuticas que podem te devolver essa saúde, entendeu? Não eu queria, assim, que você... Da mesma forma que você procurou o estudo para uma dor sua, né? Uhum. Eu quero, assim, colocar algumas dores que a gente sente, né? Eu primeiramente, mas também a galera que eu sei que está assistindo, e que você pudesse dar algumas dicas, assim, algumas sacadas legais para isso. Porque essa coisa que você falou, a gente está zoando aqui, está rindo, mas acontece. Quando você vem com um script de venda, já certinho para você metralhar no cliente, às vezes você perde o olhar do cliente. A linha de raciocínio. A linha de raciocínio. Você fala pra caraca e não escuta. Entendeu? Uhum. E normalmente a venda é muito mais sobre pergunta, porque você que vai me dar munição para você mesmo, para poder te ajudar. Como é que eu vou te ajudar se eu não sei o que você quer? Perfeito. Mas a gente começa a metralhar e isso com certeza não é natural. Eu quero uma dica aí, como é que a gente melhora sobre isso aí? Cara, excelente colocação, assim, porque eu sou logoterapeuta. E a logoterapia ela se propõe a ser a psicoterapia do sentido. Ou seja, o objeto de estudo da logoterapia são as questões mais profundas e menos superficiais. E eu sou um cara que sempre trabalhei assim, né, rodeado por esse mercado de vendas. Já liderei equipes de vendas, equipe comercial grande, mais de 1000 pessoas. Nem sabia. Trabalhei sempre com isso. E eu sempre, mesmo antes de ser logoterapeuta, eu sempre odiei esse negócio de script, por exemplo. Sabe? Porque essa história não que eu não seja orientador em determinado ponto. Sim, sim. Né? Mas quando você se detém ao script, você perde o feeling, né? O feeling e a essência da coisa, o sentido da coisa. Entendeu? Só ficar repetindo, né? Exato. A logoterapia explica isso através de uma técnica, até que é a hiperintenção. Por exemplo, o que é a hiperintenção? É quando a mente está tão focada na coisa que ela passa a não executar ou não obter a coisa que ela deseja. O Viktor Frankl explica isso muito bem com a libido. Né? Ele explica, por exemplo, aquele jovem que está tão tomado pela ideia de que vai fazer sexo, né, com a namoradinha, quando chegar em casa, enfim, vai sair com ela à noite, e ele passa o dia inteiro pensando exatamente como vai ser, como ele vai performar naquela noite, o que ele vai fazer. Chega na hora H, não funciona, entendeu? Por quê? Porque a mente dele estava hiperatenta ao processo, ou seja, ele esqueceu de vivenciar o que ele tinha para vivenciar e ficou atento ao detalhe. A mesma coisa do script. Tem tanta gente que tem uma preparação na comunicação, mas por estar tão focada no passo a passo da técnica, esquece de experimentar a coisa como ela é. Né? De se conectar. Que é exatamente o que você falou. Né, cara? Como se fossem as bitolas mesmo do cavalo. O cara fica preso só ao script e esquece, né? Eu curto o lance do script para dar um norte. Mas, sabe, assim, talvez a minha dica para venda prática em relação a script seria assim, cara, estuda o script quando você puder estudar. Depois deixa ele em casa, entendeu? Bom. Deixa ele em casa e vai sem ele. Gostei. Dá pra fazer um corte só disso aí que fica Boa, bem legal. Vai sem ele para você viver, entendeu? É porque a maioria decora o script, não se conecta, não tem essência, esquece o script ainda. Tipo assim, exatamente. Não erra, né? Ó, tem uma frase do Dr. Carl Jung, que é um dos maiores nomes da psicologia mundial, que ele fala para terapeutas, mas agora aproveita para estender para vendedores. Sim. Quando você estiver diante de um cliente, seja só uma pessoa, entendeu? Não seja um vendedor. Boa. Entendeu? Seja só uma pessoa. Boa. Uma pessoa. E você já estudou antes? As coisas que você estudou, se você estiver lá diante desse cliente como uma pessoa, ela vai vir na sua mente na hora certa. Entendeu? Então estude script antes, deixa em casa e vá para ser só uma pessoa. Cara, eu acho que só isso aí já tá pago. Já valeu o tempo, já valeu tudo. Mas para quem quiser um remedinho, você puder também falar. Também é bom, né? Tipo, isso aí é um ponto interessante também. A terapia medicamentosa é muito mal vista hoje, assim, pelo senso comum, né? Pelo profissional não, porque ele entende a importância da terapia medicamentosa. Então, em determinados níveis de ansiedade, se o nível está grave, e o que é o nível grave? É quando o impacto dessa ansiedade prejudica a sua vida. Então, se a ansiedade está prejudicando suas vendas, seu dia a dia com sua família, sua saúde psíquica, você não está conseguindo pensar bem, arquitetar seus planos, se a coisa está prejudicando, está num nível grave, já é sintomático, está manifestando sintomas físicos, taquicardia, suadeira, falta de ar,
você precisa de uma terapia medicamentosa, porque a terapia medicamentosa ela não cura o problema. A terapia medicamentosa ela silencia os sintomas para facilitar o treino terapêutico. Então, como você, esse avatar transformado assim, eu sei que quem está assistindo tá bem curioso para saber, assim, fora a brincadeira, que a gente acaba sentindo todos os sintomas quando começa a falar, começa com a dor nas costas, já começa a Mas por você ser essa pessoa que foi transformada, eu sei que você já falou, mas deixa mais claro assim, o que está acontecendo hoje com esse vendedor, com essa galera que está chegando, está assistindo aqui. Assim, cara, se acontecer isso, não fica sozinho, procura ajuda. Assim, o que você acha que pode ser assim, o gatilho principal para a pessoa? Só para embasar antes a resposta, assim, existem algumas atividades que elas são mais ansiogênicas do que outras. Entendeu? Então, se você trabalha com venda, você já precisa entender que essa é uma atividade mais ansiogênica do que outras. Por quê? Porque você trabalha em busca do resultado todo dia e isso é um pouco instável. Na verdade, é muito instável. Né? Então, quanto mais você puder controlar isso, essa instabilidade, melhor. E eu acho que é exatamente isso que você propõe. Né? O vendedor ou o corretor ele ter ferramentas de previsibilidade, você fala muito nesse termo, né? E essa previsibilidade ela estabiliza. É por isso que eu gosto tanto da ideia do tráfego, porque o tráfego te gera essa previsibilidade. Não é? Você consegue, não estou dizendo que vai ficar estável totalmente, mas você consegue ter uma coisa mais metrificada. Você trabalha para isso, né? Você trabalha para ter isso, né? Então, exatamente. Você tem uma meta. Né? Exatamente. Mas aí, voltando à pergunta, quando a ansiedade ela começar a atrapalhar a sua performance, entendeu? Você não conseguir raciocinar bem para estudar, você não conseguir se posicionar bem diante de um possível cliente, conversar com aquela pessoa com tranquilidade, quando você começar a manifestar sintomas físicos que te atrapalham, que tiram a tua paz, já está na hora de você procurar uma ajuda. Né? Porque possivelmente você pode estar desenvolvendo um nível de transtorno de ansiedade patológico e vai ser necessário uma fase de adaptação com terapia medicamentosa, depois a retirada disso e um segmento com processo terapêutico que funcione. Porque só o que tem também é processo terapêutico que não funciona. Às vezes o cara fica 20 anos em terapia e o problema fica só, né, aumentando e ele não vê retorno disso e continua. Isso me assusta muito. Gente que está em terapia há anos e elas continuam cultivando os mesmos problemas. É como se a terapia tivesse perdido a função de terapia, porque terapia é feita para tirar a pessoa do problema e não para manter. Mas é como se a terapia tivesse perdido essa função e o terapeuta passou a ser só um amigo pago. Sim. Nisso eu acho que a gente vai se conectar agora rapidinho numa coisa. Pequenas vitórias. Então você tem seu produto digital, Ansioflix, né? Ansioplay, Ansioplay, mas pode ser um Ansioflix, porque parece um Netflix. Eu falei que eu não ia repetir o nome errado, eu repeti é bom porque de fato parece um Netflix mesmo para ansiosa. Você já tinha me falado, eu falei errado. A cartela de filmes é grande dentro do Ansioplay, viu? É grande. Cara, eu tenho certeza que tem quantos vídeos lá? Lá tem 64 vídeos, acho, agora. Mas toda semana tem um novo, né? Beleza, mas nas primeiras 5 aulas que eu fizer ali, que eu der meu tempo, que é o ativo mais precioso que a gente tem, eu já consigo ter uma pequena vitória nas 5 aulas? Nas primeiras 7. Então. Nas primeiras 7 você não consegue só ter uma pequena vitória, você consegue silenciar todos os sintomas. É por isso que a promessa é domine sua ansiedade em 30 dias. Perfeito. O meu caso é a mesma coisa. A gente está aqui para dar pequenas vitórias e para ter pequenas vitórias. É o que você falou, eu tenho muito medo disso. Eu sei que terapia e ter alguém para te ouvir é muito importante, mas eu, inclusive, já tenho feito isso. Mas quando eu não consigo adquirir essa primeira vitória, essa pequena vitória, para me dar... não que eu tenha que ser remunerado a todo passo que eu fizer, mas a gente acaba precisando ter esse estímulo, né? E eu vejo isso. Eu posso até assim, Zé, eu posso até adiantar assim, sem nenhum problema. Isso faz parte do conteúdo do Ansioplay, mas eu quero que mais pessoas saibam disso para controlar o mais rápido possível essa história da ansiedade. Principalmente vendedores, se eles organizam, cara, 3, 4 pontos da vida cotidiana deles, eles já vão ver os níveis de ansiedade indo lá para baixo. Entendeu? O primeiro ponto é sono. Essa galera que trabalha com venda tende a dormir muito mal, entendeu? E por causa de hábitos noturnos. Nós somos seres diurnos. Nossa biologia é preparada para acordar, despertar e viver, agir durante a exposição da luz solar, durante o dia, e adormecer durante a noite. Fora disso, vai ser disfunção biológica, porque tem hormônios atrelados a tudo isso. Entendeu? O que é que acontece? A pessoa entra na noite, ou seja, o sol se pôs, ela vai na noite ainda com hábitos diurnos.
ela ainda continua com a mesma intensidade de luminosidade, ela continua ainda com a mesma intensidade de comunicação, ela fica frenética no celular, vai para a televisão. Tudo isso aqui, todos esses aparelhos eletrônicos, eles emitem uma luz branca, que é a mesma luz solar praticamente para captação e o estímulo da melatonina. Isso é terrível. A melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a pessoa fica extremamente agitada à noite, principalmente a galera da venda gosta muito de café, começa a tomar estimuladores desse tipo também, químicos, como a cafeína, depois de 18 horas. Entendeu? Isso vai causando um processo reverso da produção do sono. Muito bom. Entendeu? Então a pessoa chega em casa à noite, ela está extremamente agitada, cortisol lá em cima, ela não vai dormir. Mesmo cansada, ela não vai conseguir dormir bem. Entendeu? Se dorme, só pensa que dorme. Fechou o olho, mas não adormeceu, não alcançou o sono REM, que a gente chama que é o sono reparador. Então esse cansaço acumulado vai desenvolvendo mais transtorno de ansiedade. Entendeu? Então a primeira coisa, se ela estabilizar o sono dela, já é um grande passo. Ou seja, marcar a hora para dormir e para acordar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Claro que você não vai dizer, vou dormir tal hora e você consegue dormir. Não, mas você já começa a se aprontar para dormir ali. Entendeu? Então você começa a acostumar o seu cérebro a isso, o hormônio vai se adaptando, se ajustando até o ponto que isso vai ser um processo natural. E principalmente a hora para acordar. Por que a hora para acordar? Porque aí você define rotina. Sim. Entendeu? Então quando o cara tem uma certa hora que ele vai para a cama, ele já sabe que vai adormecer ali. E tal hora para acordar, ele estabelece o início da rotina dele, que é o outro ponto que eu ia falar. Um vendedor, cara, ele precisa ter rotina. Por mais que esse mundo da venda seja um mundo muito dinâmico, né? A pessoa uma hora está aqui, recebeu o telefone, outra hora está ali e tal, mas ele tem que separar uma rotina. Uma rotina onde ele vai fazer esse vai e volta, e uma rotina onde ele vai parar para talvez se aprofundar no que ele trabalha, fazer uma atividade física, que já é o terceiro ponto que eu ia falar. Um vendedor, ele não pode viver sem uma atividade física. Sono bem dormido, noite bem dormida, rotina, atividade física e alimentação. Pronto, seriam os 4 pontos que eu indicaria. Eu acho que ele vai ver a ansiedade dele lá para baixo já. Porque a outra coisa que acontece é que com sono acumulado, sem rotina e sem atividade física, o cara vai depositar tudo isso na comida. Ele vai sair, ele vai comer tudo desorganizado, ele não vai ter horário para refeição. Sem horário para refeição, ele vai ficar com fome. Com fome, você só come besteira. Entendeu? Com fome, olha, quando você está com fome, seu corpo está pedindo glicose. Para onde é que você olha? Você olha para comidas de glicose rápida. É por isso que a galera se enche de carboidrato. Fast food, né? Fast food, é fast food, é sanduíche, é bolo, é a coxinha, é só comidas com carboidrato, porque teu cérebro está precisando de açúcar. Então ele vai fazer você olhar para as massas, para os açúcares, entendeu? E isso é uma bomba para a ansiedade. Cara, aí você vê que é um ciclo, né, que vai se alimentando, entendeu? Então quando o cara organiza sono, dica de milhões. Quando o cara organiza sono, rotina e tudo que eu falei isso aqui marca a rotina, ó, porque o sono demarca o início da rotina, a alimentação marca a rotina do dia inteiro, porque se você come de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, isso marca a tua rotina, né? E a atividade física marca a tua rotina, porque tu tem que parar a tua atividade para fazer. Então tu vê que é tudo o estabelecimento da rotina e os 3 pilares para o bom funcionamento do organismo. Isso aí, cara, já reduz a ansiedade absurdamente. Eu quero agradecer, cara, agradecer muito por tudo que você entregou aqui e já fazer esse pedido ao vivo aqui, que você vai participar do nosso próximo treinamento. Bora junto. Fechou já? Então fechou, tá gravado. Fechou, tá gravado, tá fechado, tá marcado. Mais, beleza, então. Então tamo junto, cara. Assim, muito feliz por você estar comigo aqui em todos os aspectos, né, cara? Essa felicidade, ela assim, eu quero agradecer imensamente, porque o Tiagão, o Thales, cara, a galera fera, não só na gravação, na produção, na direção, e agora, pô, ainda ganho de bônus isso, cara. O cara falando de ansiedade, pegando logo na raiz aqui. E, cara, com certeza eu anotei todos esses pontos aqui e tenho certeza que isso vai abençoar muita gente, tá bom? Espero aí ter podido contribuir com as pessoas. Fico muito feliz pelo convite, meu irmão. Tamo junto. Valeu. Um abraço, gente. Valeu.